A gente abre essa hora do jornal falando de política e de Paraná com você da audiência. Isso porque a deputada paranaense Gleisi Hoffmann pode ser nomeada ministra do governo Lula e comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República. A informação foi divulgada por alguns veículos de imprensa ontem à tarde e foi confirmada pela produção do RIC Notícias Opinião, junto a fontes do Partido dos Trabalhadores. A parlamentar, que também é presidente nacional do PT, deve receber um convite para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Caso aceite o convite, a deputada paranaense vai assumir o lugar de Márcio Macedo na pasta, que é responsável, por exemplo, pela interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais. A petista estaria, inclusive, cogitando deixar a presidência do partido até o final de fevereiro para assumir a cadeira no governo. Se isso ocorrer, um dos atuais vice-presidentes da sigla assumiria um mandato tampão até julho, quando o PT deve realizar novas eleições internas. Gleisi também tem mandato como deputada federal. Nesse caso, se ela realmente assumir o cargo de primeiro escalão do governo, quem assume a vaga na Câmara é Lenir de Assis, do PT aqui de Londrina. A deputada paranaense, entretanto, ainda não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade de comandar a Secretaria-Geral da República, mas, como a gente já bem descreveu aqui, tá tudo meio acertado, né, Rafaela Moron? É isso, né? Sem novidades nesse aspecto de que ela será ministra, se nada mudar, né? Se o cenário permanecer o mesmo, porque a Jovem Pan já vinha trazendo essa informação, inclusive, desde o fim do ano passado. Qual é a novidade? E essa sim a gente trouxe com exclusividade lá no ric.com.br. Você pode, inclusive, procurar a informação. Não é o fato da Gleisi ir muito provavelmente aí para essa pasta da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas a decisão dela de sair do PT antes das eleições do partido em 6 de julho, com um local escolhido até o momento de forma muito estratégica para fazer um anúncio desse tchau, até logo, muito obrigada aqui à presidência do PT, que seria a festa de 45 anos do PT no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de fevereiro. A festa vai acontecer num lugar chamado Armazém da Utopia, lá no Rio. Todos os principais nomes do PT já sinalizaram presença, né? Inclusive o próprio presidente Lula. Então seria ali uma saída em grande estilo, basicamente, conversando ali com toda a base, os principais nomes, para se enquadrar já em março dentro da questão da reforma ministerial. Tem variáveis nessa conta? Tem, porque a reforma já foi anunciada 500 vezes, até agora não saiu, né? Assim como a aprovação do orçamento, assim como as medidas que vieram na questão da contenção de gastos, lembra do pacote? 1000 datas apareceram, até que no fim das contas veio e não foi tão surpreendente assim. Então, a novidade é o contexto dessa saída, como ela pode se dar em relação a isso, e uma outra informação que nós apuramos também em primeira mão, que é o seguinte: para uma ala do PT ligada ao Paraná, próxima a Gleisi, existe o entendimento de que o ministério é pouca coisa, o tamanho dela. Ela tem um grande prestígio no PT, o Lula mantém ali as pessoas que foram fiéis a ele nos tempos de cárcere, né, com grande estima, e faz questão de prestigiar esses nomes, e a Gleisi foi uma dessas pessoas. Então, mesmo que para uma ala do PT não exista 100% de satisfação em relação à condução dela, para ele existe. Tanto que essa secretaria, ela é quase que linha direta, né? Tem aquela história que quanto mais perto você está da sala do chefe, mais próximo tem a sua ligação com ele, ou a sua participação nas decisões efetivas dentro das estruturas. Lá é a mesma coisa, é um canal direto, está muito próximo ao presidente, vai permanecer. Então isso contou muito para ela ter essa compreensão de que pode se apresentar como um cenário interessante, segundo essas fontes que foram ouvidas aqui dentro do RIC Notícias Opinião. E o terceiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: o nome dela também foi ventilado para uma vaga no Tribunal de Contas da União. Aí pipocaram várias notícias, né? Não teria aceitação, a ala da oposição colocaria ali uma certa trava pelo perfil dela, militante, uma mulher muito intensa na defesa do PT, né? Que isso não combinaria com a Corte de Contas. Mas essa ideia não foi totalmente descartada. Esse ministério seria ali um Uber, vamos dizer assim, né? Um momento transitório
para que ela viesse numa segunda vaga, porque o governo tem direito a 2 indicações. Essa primeira seria para fazer um ajuste já definido em campanha, por arranjos, como acontece naturalmente no campo político, e pós-eleições, veja como é que o governo vai pensando em um projeto longo, né? Nem elegeu, nem reelegeu ainda, mas já tem o desenho de muitos nomes. Existiria essa possibilidade, esse estudo, vamos chamar assim, né? De acomodá-la ou de apresentar o nome dela nesse segundo momento. Resta, né, a gente saber se de fato essa vai ser uma estratégia inteligente, Rafa, porque, como você disse, a Gleisi Hoffmann, ela é essa mulher militante que tem hoje a cara do PT. Tanto que, se a gente for analisar os 2 primeiros anos desse terceiro mandato do Lula, as principais crises internas que foram geradas justamente por conta da intervenção da Gleisi, quando o partido se posicionava de um jeito, de uma forma, e o governo federal de outra forma. E aí a gente pode citar, por exemplo, a questão da eleição do Maduro na Venezuela, a gente pode citar algumas decisões econômicas do governo que foram contestadas oficialmente pelo Partido dos Trabalhadores, justamente porque ela é essa pessoa que representa a base eleitoral do PT, né? Os trabalhadores. Mas o que eu venho refletindo bastante nesses últimos dias, Rafa, e convido você, a nossa audiência, a refletir comigo, é quem são esses trabalhadores. Porque hoje a análise de muitos especialistas, de quem acompanha a política mais de perto em Brasília, é que o Lula, nesse terceiro mandato, ele perdeu essa identificação, essa capacidade de conversar com os brasileiros, com o brasileiro médio. Então esse trabalhador que hoje está com dificuldade de fazer caber ali no orçamento todas as demandas dessa vida moderna. E por quê? Justamente porque a gente teve uma transformação dessa sociedade. Hoje, boa parte dos trabalhadores não são mais esse perfil que é representado pelo Lula, o metalúrgico que saiu lá do ABC, de dentro dos sindicatos que representavam essa luta trabalhista. A maior parte desses trabalhadores, muitos deles, são empreendedores, são autônomos, são pessoas que hoje, por exemplo, estão trabalhando com Uber. É por isso que a maior parte das crises do governo, crises de comunicação, aí eu diria, são essa questão da regulamentação do Uber, a taxação das blusinhas, que é a forma como muitas pessoas que ganham muito pouco hoje encontram para comprar aí no varejo, né, peças de roupa, apesar disso ter um impacto negativo na nossa economia, quando a gente pensa, né, que os empreendedores, aqueles que tem a lojinha ali no seu bairro, eles estão perdendo com essa compra direta que a gente faz, por exemplo, da China. Mas o trabalhador, esse que está ali na base do PT, ele está sendo prejudicado por essas decisões de uma forma direta. E agora, mais recentemente, também essa polêmica do Pix, que falou diretamente com as pessoas que no dia a dia usam essa ferramenta e que ficaram preocupadas de que pudessem ter mais algum tipo de taxação. Apesar do mal entendido, tudo isso afeta diretamente esse grupo de pessoas, né, que é a maior parte dos brasileiros, que deveria ser representada pelo Partido dos Trabalhadores, mas há muito tempo já não se sente mais. Ela ainda fazia essa ponte, né, Rafa? Estava lá no outro extremo, dizendo então que o Partido dos Trabalhadores não é basicamente o governo, apesar do Lula ser petista. Ele está ali nesse governo formado por uma série de alianças partidárias, como a Rafa bem explicou, a amarração é bastante complexa, então muitas vezes as decisões são tomadas à revelia do que gostaria que fosse o partido. Mas a partir do momento que ela integra o primeiro escalão do governo, passa a ter uma responsabilidade, a ser coautora, digamos assim, de qualquer decisão, não só do ministério que ela vai representar, mas também do governo como um todo, porque ela passa a ser uma integrante direta, ela não consegue mais fazer esse contraponto e dizer, olha, eu não concordo com isso que foi decidido pelo Lula, eu não concordo com isso que foi decidido pelo Haddad, não é esse o caminho que o Partido dos Trabalhadores tomaria, ele está fazendo isso por conta de acordos. Não, ela passa a ser parte do governo, então sim, ela vai ter que concordar com todas essas decisões estando na Secretaria-Geral da Presidência da República. E aí a pergunta que fica é, quem é que vai assumir esse mandato tampão? A gente já sabe que vai ser ali quem está na vice, mas depois, em julho, quem é que vai ser essa figura dentro do PT? Porque não existem, Rafa, nomes para substituir Lula em 2026. E dentro do partido, quando a gente pensa na representatividade do que é essa ideia, essa ideologia do PT, também não tem muitos nomes que podem surgir aí de imediato na nossa mente, né? Então, o PT pode
tá jogando mais uma casca de banana para escorregar. É um nome que tem muita resistência, justamente por conta dessa militância. Então não sei se seria bem vista por muitos dos apoiadores, mas claro, existe aquela cota ali de vagas, né, que são do próprio partido, que o Lula não abre mão. A Secretaria-Geral da Presidência, que como a Rafa falou, tem muita proximidade com o gabinete presidencial, é uma dessas pastas, né, mas ainda assim a gente tem que entender como é que vai ficar esse rearranjo, até porque o governo não precisa mais criar novas crises, né? Criar sozinho essas crises, como a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses. E vale dizer o seguinte, né? O PT não trabalha com essa história de criar novos nomes, porque parece que nesse momento que vivem uma realidade congelada no tempo. As coisas permanecerão dessa forma, o que foi planejado sairá do papel conforme desenhado, e há uma sensação de desconexão tanto do governo quanto do partido, né? Quando adota uma estratégia de não preparar ali, por exemplo, herdeiros políticos dentro do seu espectro. Você pode matar exatamente ali, né, aquele viés ideológico se você não tem grandes lideranças surgindo, se você não prepara as novas gerações para isso. Você coloca ali uma figura central, as coisas do governo que podem dar força, né, a este nome não vão bem, questão econômica não vai bem, o recado para o governo é muito claro. E enquanto isso, você continua tendo nas redes sociais a defesa de nomes muito ligados ao presidente, rebatendo as notícias, como se elas fossem feitas no campo da fantasia e não no campo da realidade, né? Porque é melhor você rebater o discurso do que você realmente realizar ali, né, a análise e avaliação do que não vai bem, do que não acertou. E essa reforma como um todo, ela parece que não vem com aquela essência de reforma. Quando a gente fala em reforma, em troca de time de futebol, em ajuste para a equipe, o que você pensa? Que você vai fazer uma composição ali acertada para melhorar onde as coisas não vão bem, né? E às vezes é bom ter gente do lado que fale para você o que não vai bem. Eu falo, Rafa, que todo governo deveria ter um departamento de vai dar ruim, não é esse o termo que eu uso, já disse aqui, né? Mas vamos usar esse aqui no ar, que é justamente para poder indicar para o governo quando algumas decisões que claramente podem refletir mal no eleitorado ou na oposição, que vai saber, nesse caso, né, usar muito melhor aí esse poder de comunicação, já previamente dizer, olha, se eu fosse você não ia por esse caminho. Falta esse departamento hoje no governo Lula, sem dúvidas. Tem que ter um sincerão, né? Tem que ter aquele amigo sincerão, aquele que diz assim, olha, posso te falar uma coisa, amigo? Aqui não vou ter como te defender, porque veja bem, né? A realidade, a percepção é essa. E quando a gente fala da desconexão do Lula com a sua base, né? Que tinha, ou com a população mesmo, falando sobre a realidade, a vida das pessoas, que é aquele discurso bastante sedutor, né? Que inclusive leva muita gente que não é o eleitor essencial do PT a ter ali conexões com as propostas do governo, com algumas visões, né? Porque a conversa é muito sedutora, isso vem sumindo, né? O brilho vem sumindo. Por quê? Porque às vezes o discurso é uma, a realidade é outra, e aí não adianta colocar para as pessoas que aquilo é uma inverdade, que aquilo foi uma distorção, porque elas estão vendo a vida no supermercado, elas estão vendo os impostos cada hora chegando de um lado, de outro, sem a devolução do serviço para as pessoas. Estão pagando o dobrado. Paga imposto, quem pode paga escola particular. Paga imposto, quem pode paga plano de saúde. Que vem reajuste no plano e vem reajuste no imposto e vem aumento. É toda hora isso. O Brasil é uma grande chuva de aumento em cima do nosso bolso sem parar. Então, a entrega tem que vir. E o PT, quando você olha para a composição ministerial, eu não estou falando que a gente tem que lotear cargo em ministério, mas a realidade, quando você vai fazer um governo de coalizão, é que você tenha esse relacionamento para ter uma adesão às pautas, né? Por fé, acreditar no Brasil, o que quer que seja aí, né? Você acreditar no projeto, a sua maneira é dentro do governo, né? Com convencimento de que aquela proposta vai fazer bem ao país, bem à sociedade. E embora, na prática, muitas vezes o que existe é um toma lá da cá, né? Um acordo de indicação para você ter votos a favor de uma ideia que você tenha para conseguir governar o país e tirar do papel, olhando para dentro do Congresso, se você quer fazer as suas ideias andarem, em teoria você tem que, pelo convencimento das ideias, levar mais gente para o seu projeto. Veja, minha ideia é muito boa, vamos aderir aqui. Aí você começa a abrir espaço para nomes do PT, parece um grande clube, porque a representação do PT no Congresso, ela é pífia. Ela é pífia. Então,
essa reforma que já veio pincelada por alguns nomes como não é uma grande reforma, né? Ela é só um pequeno ajuste. Parece mais uma acomodação do mais do mesmo, 6 por meia dúzia, sem grandes reflexos no que o governo realmente deveria fazer, né? Que era levar gente para o time, que embarcasse na proposta, trazendo soluções para a vida das pessoas e para que o projeto ande de governo, que até agora não andou. Até porque apesar desse fatiamento do governo aí, nesse governo de coalizão, nesse presidencialismo de coalizão, Rafa, a gente não tem uma maioria formada dentro do Congresso, não está mais vinculado diretamente, né, o fato de um partido ter um ministério ao fato de que toda a bancada daquele partido vai votar favorável ao governo todas as vezes em que o governo achar que isso é necessário. Então, pensar uma reforma ministerial hoje é muito mais complexo. O que você tem que fazer? Às vezes, aumentar a participação, a fatia que tal partido tem ali já dentro do governo, porque aquilo ali já não é mais suficiente. Ter um ministério, 2 ministérios, às vezes não garante que você vai ter a maioria dos votos de determinada bancada. É por isso que a gente falou recentemente sobre a reunião que teve o Hugo Mota, que vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados, com o Padilha e também com o Ricardo Barros, que provavelmente também está negociando ali um aumento, né, uma expansão dessa participação do PP. Então, o governo está trabalhando, mas como a Rafa falou, ainda é bastante tímido, né, em conseguir fazer o arranjo necessário para ter essa maioria, para conseguir avançar com as propostas, e as promessas são muitas. O próprio governo já fez a meia-culpa e diz que não conseguiu entregar o que prometeu. Tem pouco menos, né, de 2 anos para fazer toda essa entrega, mas também é estratégico, porque a gente pode pensar aí, retomando essa minha primeira fala sobre a Glaze, que a intenção é justamente aproximar o governo, fazer com que ela, estando ao lado de Lula, possa tentar fazer uma nova conexão dessa figura do Lula 3 com o seu eleitorado, com a base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, conversar a língua dessa base eleitoral, o que é fundamental nesse momento. A gente está vendo a pesquisa de aprovação mais recente mostrando que essa base eleitoral é que deixou de acreditar que esse governo vai bem, obrigado. É por isso que tem essa redução nos índices. Então é importante essa reaproximação, e a gente está vendo também na primeira sinalização dessa reforma ministerial a escolha basicamente do marqueteiro de campanha para o Ministério da Comunicação. Então o governo está ciente dos problemas, está tentando entrar nos trilhos, mas o desafio é muito maior do que parece, né? Então, a partir dessas 2 escolhas, que são escolhas muito pessoais de Lula, claramente, a gente precisa pensar quais serão as próximas, né? E quem vai estar acomodado aí dentro dessa nova cara que terá o primeiro escalão do governo federal, para saber se o governo vai ter força, principalmente no Congresso, para aprovar as propostas que são importantes para conseguir cumprir as promessas. Até porque, como a gente já falou, eu reforço aqui, não tem nome que o substitua. Em 2026, Lula vai ser sim o candidato. E também, Rafa, é ilusório a gente pensar que ele vai chegar enfraquecido em 2026, apesar de todas essas crises que a gente está vendo aí, sucessivas dentro desse governo. O governo tem a máquina na mão. É como o Bolsonaro também nas últimas eleições. Não foi reeleito, mas chegou muito próximo. Teve ali uma conta que foi paga por todos nós, que foi a PEC do fim do mundo, né? Com certeza o Lula também vai criar a sua própria versão disso, e a gente vai pagar a conta dessa tentativa de reeleição. As coisas estão se encaminhando para isso.